and welcome to English Democracy. I'm Bárbara, a sua professora de inglês, e hoje nós vamos aprender a como utilizar o passado, como falar sobre situações que eu já fiz. Esse vídeo faz parte de uma série que estamos fazendo aqui no canal, explicando a gramática. Pegue aí seu caderno, a sua caneta ou o seu lápis e get ready. O passado simples in English, o simple past, it's very simple. Não é à toa que o nome já diz simple. É simples, guys. Não tem todas aquelas conjugações como tem em português, que até hoje eu não sei, não aprendi todas, aquele negócio de pretérito mais que perfeito, não sei o quê. Não. Olha que você vai ver aqui, depois desse vídeo, você só vai querer falar inglês, ao invés de falar português. In English, eu vou usar o did como o auxiliar desse passado, tá? A gente já gravou aqui no canal como falar no presente e como falar no presente contínuo, no gerúndio. Então, se você não viu, clica aqui. É muito importante que você veja esses vídeos da forma que foram colocados, tá? Porque é uma sequência lógica para você aprender. Então, se você ainda não viu, pausa, veja primeiro os outros, depois volte para esse. Então, did é o auxiliar do passado e vai ser o did para todas as pessoas. Então, aqui não tem mais diferença se é he, she and it. Vai ser igualzinho para todos os pronomes. Olha que coisa fácil. Então, se eu quero fazer uma pergunta, você almoçou ontem com a Ana? Como é que seria? Ó, did, porque é uma pergunta, eu tenho que usar o did. Did you have lunch? Que é o verbo almoçar in English. Have lunch with Anna yesterday, que é ontem. Então, ó, coloquei o did, não conjugo o verbo. Coloquei o did, não conjugo o verbo. Então, o verbo fica na sua forma infinitiva. O que é a forma infinitiva? Do jeito normal que ele é, tá? Então, did you have lunch with Anna yesterday? Eu quero dizer que sim, que eu almocei com a Ana ontem. Aí eu vou responder, ó, yes. Se ligue, aqui vai ter a conjugação. I had lunch with Anna yesterday. Então, na afirmativa e apenas na afirmativa eu conjugo o verbo. Só tem uma coisa que eu acho chato aqui nesse tempo, nesse passado, que é a conjugação do verbo, a forma que o verbo fica no passado, porque não existe uma regra. Existem verbos regulares e existem verbos irregulares. Verbos regulares, a gente vai colocar o de, ou então ied, ou então ed. E verbos irregulares não tem regra. Ele muda completamente a forma dele. For example, go, que é o verbo ir, no passado é went. Então, completamente diferente. Dance, que é o verbo dançar, é regular. No passado ele vai ser danced. Eu coloco o de, só coloco o de. Mas como é que eu vou saber, olhando para o verbo, se ele é regular, como dance, ou irregular, como go? Não tem como saber. Então, aqui entra a parte chata, que você vai ter que decorar a listinha de verbos. Mas como é que você decora mais facilmente? Fazendo exemplos, escrevendo e falando na frente do espelho os seus exemplos, as suas frases que você criar. Ok? Então, vamos voltar para cá. Pergunta, eu vou usar o did. Na afirmativa, eu vou conjugar o verbo. Vou fazer um exemplo com go, com went. Eu
Eu quero falar que eu fui ao cinema ontem. Ó. I went to the movies. Vou botar ontem à noite, last night, para não ficar sempre yesterday. Last night. Se eu quiser transformar em uma pergunta, imagine que alguém tá me perguntando, né? Porque eu me perguntar seria estranho. Então, did you... Aí, o que é que vai acontecer com esse verbo aqui? O que é que vai acontecer com esse verbo aqui? Eu não vou conjugar, porque eu coloquei o did. Então, did you go to the movies last night? Interrogação, porque é uma pergunta. E se eu quiser negar, se eu quiser dizer que eu não fui ao cinema ontem à noite, eu vou dizer I didn't go to the movies last night. Olha que simples. E o didn't nada mais é do que a junção do did, que é o auxiliar, com o not. E como falei, ele vai ser o mesmo para todas as pessoas. Então, se eu quiser falar que ela não foi ao cinema, eu só vou mudar, ao invés do I, eu vou colocar o she. E vai ficar, she didn't go to the movies last night. É diferente do presente, que tem aquela mudança quando é he, she and it. Aqui não, aqui é muito mais simples. Aqui é igualzinho para todos os pronomes. Então é assim que a gente forma esse passado simples. E quando é que a gente usa esse passado simples? Para falarmos de ações que começaram e terminaram no passado e de ações em que a gente fala quando a gente fez. Nos meus exemplos, perceba, eu usei last night, eu usei yesterday. Então eu estou delimitando, eu estou dizendo quando eu fiz essa ação, tá? Se por um acaso eu não disser na frase o last night, o yesterday, last month, ago, tudo isso são expressões que a gente usa com esse passado. Se eu não disser claramente, é porque está subentendido no contexto da conversa, tá? Isso é muito importante você ter em mente, que esse passado eu vou usar, ó, mais uma vez. Vou usar quando eu digo quando eu fiz aquela ação, para você não confundir com o present perfect, que é o tempo verbal mais temido da língua inglesa, porque é um tempo verbal que a gente não tem no português, tá? Então, não esqueça disso. Mencionei quando no passado eu vou usar o simple past. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, porque tem muito conteúdo bom vindo por aqui. Manda para seus amigos que estão aprendendo inglês, ou então que querem aprender inglês. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Ah! E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Será um prazer respondê-la.